Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu falei para vocês a história real que aconteceu na minha família, né, no passado, quando um amigo nosso morreu afogado, né, e expliquei o que aconteceu, que eu senti a sensação de um calafrio do anjo da morte passando por nós, um vento, né, um calafrio do anjo da morte passando por nós. E aconteceu quando nós foi lá dar uns mergulhos lá, o amigo nosso morreu, né? E tava pensando a respeito disso, porque quando acontecem as coisas no passado da gente, a gente fica pensando durante muito tempo, quando a gente assiste filme de viagem no tempo, é o que a gente faria de diferente. A gente fica pensando nisso. Ah, será que eu mudaria? Será que eu faria assim? Será que eu brigaria comigo mesmo, né? O que eu faria para mudar o passado? Ficava pensando nisso, voltar lá e de repente mudar o que aconteceu, acabar com aquela briga, mudar, de repente mudar de casa para evitar o que aconteceu, né? De repente aconteceria tudo diferente se a atitude fosse diferente. A gente, por ter mágoas do passado, arrependimento de erros no passado, a gente fica imaginando como seria se pudesse viajar no tempo e mudar o nosso passado, né? Mas eu lembrei que quando Deus enviou o anjo da morte, é porque Deus decidiu e pronto. E quando ele envia um anjo da morte, ninguém segura. Então eu pensei o que aconteceria se naquele momento que eu senti o calafrio do anjo da morte, os meus irmãos, o amigo, a irmã do amigo, tivesse me interrogado. Uai, Ronaldo, o que está acontecendo? Por que você ficou estranho assim de repente? E eu falasse para eles, olha, que eu vi vocês brindar aí, né, que a amizade dure até que a morte os separe, mas de repente eu senti um vento frio aqui, um calafrio, tô com a sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. Mesmo que eu respondesse isso para eles e de repente eles mudassem de opinião, então acho que é melhor a gente não ir lá não, hein, gente, antes da morte, mas vai que a gente vai lá dar uns mergulhos e de repente a gente se afoga, né? Vamos deixar isso pra lá, vamos mexer com isso hoje, não? Então você sentiu isso aí, Ronaldo? Eu senti, né? Era criança. E eles, de repente, me obedecessem ali e mudassem o plano. Será que o amigo seria salvo? Será que ele não morreria? Eu penso o seguinte: talvez ele não morresse afogado. Mas assim que eles falassem, então vamos jogar bola, poderia acontecer dele ser acidentado. Poderia acontecer dele ser acidentado. Por exemplo, ele não foi dar uns mergulhos lá, mudou o plano. Então, eles iam falar, então vamos jogar bola. Na hora que for jogar bola, aconteceria do jovem correr atrás da bola e ser atropelado, poderia ter tido uma morte ainda mais séria, porque Deus, quando ele envia o anjo da morte, ninguém segura. Então faz sentido que quando Deus decide, está decidido, tá entendendo? E é o que eu estou pensando a respeito disso, porque embora a gente não pode voltar no passado e começar de novo, a gente pode começar de novo no presente e fazer um futuro novo, e fazer um futuro novo. A gente consegue mudar a nossa realidade é no presente que se faz a diferença. Então, quando eu vi o filme Premonição, aquela série de acidente, o primeiro filme, eu falei, o único jeito dessa turma escapar do anjo da morte é virando crente. Passar a frequentar a casa de oração, levar a fé cristã a sério na prática, que de repente o anjo da morte para de perseguir eles e acaba acontecendo de se salvar. Mas no filme, mesmo que eles procuravam a solução, eles não encontravam porque todos davam umas ideinhas para eles, umas soluções mais macabras, uma pior do que a outra. Eles não falavam da fé cristã como solução para eles. Até o coveiro lá, o funerário lá, o legista, ele falava de uma forma enigmática, mas sem citar Jesus Cristo como prioridade máxima. Falava de uma maneira enigmática para eles arrumar uns planos ainda mais macabros para conseguir se livrar do anjo da morte, que era eles é,
matar algumas pessoas para tomar o lugar deles e eles continuar vivos. Então, piorava. O filme só fazia piorar. Então, você lembra disso, entendeu? Eles não usavam a fé cristã de jeito nenhum, não dava o braço a torcer para a fé cristã de jeito nenhum como solução, né? E tem a ver mesmo, igual o que acontece nesse filme Máquina do Tempo, que quando eu assisti na época, já tem muito tempo que assisti esse filme, que eu falei, pô, tá aí, esse filme fez sentido, fez muito sentido. Porque é o seguinte, é a história do cara que se apaixona por uma moça e a moça sofre um acidente e ele, por ser muito inteligente, não se conforma com a morte dela, ele faz uma máquina do tempo. Só que quando ele faz a máquina do tempo, ele volta no passado sempre para salvar ela daquele acidente, ela morre cada vez de uma maneira pior que a outra. Toda vez que ele volta para impedir ela de morrer, ela morre de outra forma. Ele volta para impedir ela de morrer, ela morre de outra forma. Ele volta para impedir ela de morrer, ela morre de outra forma. Aí ele cansado, ele entra na máquina para viajar para frente, ele esbarra lá nos controles, lá, coisa e tal, e vai lá, muito lá para frente. Ele vai muitos milhares de anos lá para frente. E quando ele chega lá na frente, o pessoal está vivendo uma vida meio primitiva, com alguns seres evoluídos, entre aspas, se alimentando de carne humana. Então, quando ele está ali querendo saber o que está acontecendo, à procura de uma resposta, porque ele ficou encafifado porque não conseguia salvar a namorada dele, né? A mulher que ele ama. E aí ele se encontrou com um dos evoluídos, entre aspas, que se alimentava de carne humana, e perguntou para aquele bicho feio do porquê ele não conseguia salvar a namorada dele, né, a mulher dele, porque quem não conseguia salvar ela de jeito nenhum. Aí aquele bicho feio falou para ele, é que o motivo que levou você a construir a máquina do tempo foi a morte dela. É por isso que você não pode salvar ela, porque se você conseguisse salvar ela, não teria motivo para construir a máquina do tempo e assim não teria viajado para poder salvar ela. Então é por isso que você não conseguia salvar ela, porque a morte dela foi o motivo de você construir a máquina do tempo e ir para frente. E mesmo voltando para trás, não podia salvar ela, porque ela era o motivo de você ter construído a máquina do tempo. Se você salvasse, a máquina do tempo não existiria. Você não teria voltado no tempo e o acidente da mesma maneira aconteceria. Entendeu? Então, faz sentido não conseguir mudar o passado e a fé cristã ser só para frente. A fé cristã é só para frente. Não tem esse negócio de reencarnar, não tem esse negócio de viajar no tempo para mudar o passado. Tem a questão do arrependimento, o perdão, para conseguir resolver as coisas no presente e melhorar o futuro, alcançando a salvação. Não precisa reencarnação quando existe vida eterna no reinado de Jesus Cristo, no verdadeiro reinado de Jesus Cristo. Pois aqueles que a ele pertencem alcançam a salvação e se livra de todas as mazelas nesse mundão, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.